Para conversar conosco hoje, a doutora Tatiana Matos, que é otorrinolaringologista da Otorrino DF. Doutora Tatiana, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, doutora Tatiana, obrigada pela participação. Hoje a gente vai falar sobre as doenças do outono, né? E quem tem filho está sofrendo aí na pele nas últimas semanas, com a quantidade de viroses, gripes, todo tipo de doencinha aparece nessa época do ano, mas afeta muitos adultos, né? Amigos com a garganta doendo, com sintomas gripais, e a gente tem esse quadro que se repete, né, doutora Tatiana? Geralmente nessa época do ano, por quê? Então, é porque, primeiramente, até bom dia de novo, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente tem que lembrar que essa época do ano tem uma transição climática, né, associada. Então a gente tem aí, já começa a mudar, o clima começa a ficar mais seco, os vírus começam a circular com maior frequência entre a gente. Então a gente tem que lembrar que essa associação não é muito interessante para o nosso organismo, né, porque as nossas barreiras ficam mais eficientes e tem maior quantidade de agressores, né, que são os vírus e as bactérias. Então, por isso, é muito frequente as doenças agudas nessa época do ano. E aí o pronto-socorro fica lotado, tanto em relação às crianças, quanto aos adultos e principalmente os idosos, né? Vale, então, tentar fazer alguma coisa para reforçar a imunidade? Com certeza. Eu brinco que se a gente tentar, pelo menos, deixar os pilares direitinho, arranjado antes dessa época, ou se não, bem no inicinho, né, que começou, viu que o clima mudou, a gente já faz logo todos os nossos recursos, como beber bastante água, né, hidratação, lavar o nariz com soro fisiológico, como uma prevenção mesmo. Antes de começar a ter catarro, alguma coisa nesse sentido, a gente já faz a lavagem profilática. Então, se você tem alguma dúvida, procura, né, o pronto atendimento, por exemplo, da Otorrino DF é de domingo a domingo, então vai lá pedir instruções de como fazer essa higiene nasal em cada caso, tanto os adultos quanto as crianças. Bastante água, fazer um exercício físico moderado, para você manter a sua imunidade, dormir bem, né? Às vezes pode parecer que não interfere, mas o sono interfere bastante na rotina, e manter alimentos que sejam fontes de vitaminas e minerais. Então, a alimentação boa, com bastante fruta e legume, também vai fazer com que sua imunidade esteja boa, para quando entrar em contato com esses vírus, essas bactérias, você esteja preparado para poder combater, né, sem precisar de fazer uso, às vezes, de nenhuma medicação. Bem, agora, se é vírus, né, doutora, aí não tem muito para onde correr. A pessoa pode reforçar a imunidade para ter sintomas mais leves. O problema é que tem tantos vírus circulando que, por exemplo, eu que sou pai, nessa época do ano eu tenho vontade de colocar minhas filhas numa bolha. Porque as doenças são inevitáveis, né? É verdade. A imunidade ajuda a enfrentar melhor a doença, né? Sabe o que a gente tem que lembrar? Também que quando a gente tem imunidade com relação a alguns vírus, a gente vai preparando o nosso corpo para enfrentar outros vírus. Então, o que normalmente a gente faz enquanto cuidamos de uma população, por exemplo? A gente faz vacina para aqueles vírus que são mais agressivos, para aquela doença que é pior. Então, quando a gente mantém uma vacinação em dia, por exemplo, a gente às vezes vacina contra as bactérias, né? Pneumococo, a gente tem aí a vacina, hemófilos. Com isso, você está evitando alguma gravidade de doença. E aí você vai deixar o seu filho enfrentar sozinho aqueles vírus mais bobinhos, digamos assim. Então, contra a gripe, por exemplo, que é o vírus influenza A, influenza B, a gente tem também a vacina para crianças e idosos, que são as faixas etárias que ficariam mais graves. Então, você se vacina contra esses vírus mais perigosos e você vai deixar o seu corpo enfrentar os que, digamos assim, os que são mais bonzinhos. Quanto a colocar os filhos numa bolha, pode parecer a princípio interessante, mas a gente até aprendeu com essa pandemia, não é o ideal, porque aí o seu sistema imunológico, ele fica um pouco destreinado, ele não entra em contato com nada, e aí quando ele entra, às vezes ele já não sabe direito o que fazer. Então é interessante a gente treinar o nosso sistema imunológico, mas igual eu brinco, a gente treina com vírus fraquinho, com vírus
bonzinho. A gente treina, mas a gente também ajuda o nosso sistema imunológico a combater. Então, quando você lava o nariz, você está tirando excesso de vírus, você vai deixar o corpo entrar em contato com pouco vírus. Quando você inicia, às vezes, uma suplementação, né, você deixa o seu organismo bem suplementado, que é a outra dica que eu sempre dou. Quem tem muita tendência a pegar esses gripes e resfriados, deve procurar um médico, de preferência um otorrinolaringologista que entende desse assunto, suplementar direitinho. Então, a gente tem que ter vitamina D numa dose boa, o ferro tem que ter um estoque adequado, porque o zinco, né, são vitaminas e minerais que vão ser utilizados pelo seu corpo para combater o vírus. Então, quando o seu estoque está bom, o que acontece? Você tem uma defesa já nata para poder combater mais fácil aquilo ali. Se você está com falta, você vai ter mais dificuldade. Então, eu brinco que a gente suplementa para deixar o organismo forte para entrar em contato com os vírus e deixa ele entrar em contato com o vírus bobinho. E vacina contra aqueles mais perigosos. Então, é vacinação em dia, hidratação, lavagem nasal e suplementação adequada. Bom, doutora, a lavagem nasal, ela tem realmente sido muito recomendada pelos médicos, né, de uns tempos para cá. Qual a forma mais adequada de fazê-la, tanto nas crianças como nos adultos? Então, o ideal é a gente utilizar ou algum formato que leve pressão ou um formato que leve um pouco mais de volume. Então, o ideal porque aqui a gente não consegue mostrar em vídeo alguma posição, né? Mas o ideal é que você faça com a cabeça um pouquinho para frente na pia, sempre em pé ou sentado, nunca deitar o bebê para não se afogar, né? E aí você pode usar aqueles dispositivos, né, que são jato contínuo ou aqueles de alto volume. Só ter atenção para não fazer com muita força nenhum deles, para poder não sobrecarregar o ouvido. Porque algumas vezes, se você faz forte demais, o soro entra de uma forma que vai parar até dentro do ouvido. Sobre ainda essa questão da lavagem nasal, eu já ouvi também algumas críticas sobre isso, porque principalmente esses dispositivos de muito volume geram uma pressão maior. E já ouvi de algumas pessoas dizerem que após usarem muito esse dispositivo para lavar o nariz, passavam a sentir mais sinusite, por exemplo. Tem alguma relação de uma coisa com a outra? Qual que é o jeito certo de fazer, então? Tem sim. Algumas pessoas e até utilizam em excesso. Então, até a lavagem nasal, ela não deve ser feita em excesso. A gente deve lavar o nariz umas 3 vezes ao dia. Eu brinco que a gente deixa perto da escova de dente. Quando você lavar o nariz, quando você acordar e vai escovar os seus dentes, depois do almoço, após ali o jantar. Isso aí já está de bom tamanho. Não precisa. Isso tanto para adultos quanto crianças? Adulto quanto crianças. Você também lavar demais fica um pouco agressivo. Isso, se você está sem nenhuma virose, sem excesso de catarro. Claro que se você está diante de uma sinusite, diante de uma rinite, que você está com muita produção de catarro, a gente passa isso aí para umas 5 vezes ao dia. E depois é interessante que a gente faça uma pressão adequada. Então, igual até eu comentei que às vezes vai parar até dentro do ouvido, porque algumas vezes, se você pegar a maioria desses dispositivos, essas garrafinhas, né, de qualquer marca, elas são bem molinhas. Então, você não precisa fazer muita pressão. A gente tem que lembrar que nesse a gente está usando o volume de soro para fazer a lavagem e não a pressão. Então, a gente aperta devagarinho, o suficiente para o soro entrar por uma narina, bater lá no fundo do seu nariz, que chama cavo, que é até onde fica a adenoide das criancinhas. Esse soro vai limpar essa adenoide e vai voltar pelo outro lado do nariz. Se você não está conseguindo fazer dessa forma, é até interessante que você marque com o otorrino e peça alguma explicação no seu caso. Porque dependendo, por exemplo, se o paciente tem um desvio de septo muito acentuado, pode ser difícil para ele fazer o uso desse dispositivo de alto volume, dessas garrafinhas. Aí talvez nesse caso seja mais interessante aqueles dispositivos que já vendem pronto na farmácia, que são chamados de jato contínuo. Nesses, a gente não tem o volume, a gente tem a pressão.
Então, quando você faz o movimento, né, que ele parece um desodorante, de apertar, o jato já sai com uma certa pressão. E aí também ajudam nessa lavagem nasal. E aí você não vai ter um alto volume, porque o perigo é justamente combinar alta pressão com alto volume. Então, se você pegar a garrafinha que é para alto volume e apertar com força, aí vai dar problema. Vai entrar soro fisiológico para dentro do ouvido, vai acumular às vezes em algum seio da face, e aí ele pode, ao invés de ajudar, atrapalhar, causando sim sinusite ou até mesmo otite. Fazer com seringa, por exemplo, na internet, redes sociais, tem um monte de gente ensinando a fazer esse tipo de coisa, algo que é preocupante, né? A seringa é um dispositivo que pode ser usado para essa lavagem? Ele pode ser usado. O problema é que algumas vezes as pessoas insistem numa reutilização muito frequente. Aí o que acontece é que elas fervem a seringa para esterilizar, que está correto, só que com o passar do tempo aquela borrachinha vai ficar dura. E quando você for fazer a pressão, vai sair com muita pressão, porque você vai ter que botar muita força para poder fazer aquela seringa. E aí, às vezes, vai parar soro em tudo quanto é lado. Então, ou você troca com frequência essa seringa, usa ela sempre mais novinha, e aí prestando atenção nessa pressão que você vai fazer, ou utiliza outro método. É porque a seringa a gente tem que realmente ter um controle maior dessa pressão, que algumas vezes os pais não têm, a criança está chorando, não está cooperando, e aí fica difícil controlar a criança, mais seringa, mais pressão. Então é só por causa da dificuldade maior em relação a esse controle da pressão do que por ela ser um método ruim. E aí lembrar também em relação a essa inclinação que eu falei, porque dependendo do jeito que você inclinar a seringa, você pode fazer com que o volume vá para algum lugar que não seria o ideal. Então eu brinco assim, se você colocou do lado direito, você vai inclinar levemente contra o seu ouvido direito, então em direção ao seu lado esquerdo, assim, de levinho, para você facilitar o caminho do soro, que seria bater lá no fundo do nariz e sair pela outra narina. Então essa inclinação ajuda também o soro a fazer o trajeto mais correto dentro do seu nariz. Doutora, mudando um pouquinho, né, de assunto, pessoas que sofrem de asma, têm bronquite, algo assim, precisam ter um cuidado maior nesse período aí de transição de estações? Com certeza. Eu até sempre oriento os meus pacientes a dar um pulinho, se você tem asma ou rinite, nessa época, para a gente fazer o check-up, ver como que tá, conferir, e algumas vezes eu até passo algumas medicações para ajudar nessa fase. Então a gente tem como tentar prevenir. Então se é um paciente que está tendo crises mais frequentes, às vezes no caso de asma eu vou deixar uma bombinha profilática, né? Não é tratamento, é justamente para evitar algum tipo de exacerbação quando em contato com o vírus. Em relação aos pacientes de rinite, às vezes eu deixo algum spray nasal também de forma profilática, porque esses pacientes, eles têm alteração, né, no muco, nos cílios, e eles precisam tomar mais cuidado, pois eles não vão ter a mesma reação que uma pessoa que não tem quando entrar em contato com vírus e bactérias, são frequentes nessa época do ano. Então vale a pena ser acompanhado por um profissional, né, e tomar mais cuidado nessa época do ano. Mesma recomendação para os idosos? Mesma recomendação para os idosos. Claro que os pacientes que têm asma e rinite, eles têm que ficar mais atentos. Os idosos são como as crianças. A gente precisa de mais atenção, vigília e não deixar de fazer toda aquela coisa que eu expliquei do início. Hidratação, lavagem nasal, um bom sono, uma boa suplementação para enfrentar aí os vírus e bactérias dessa época do ano. Na bolha eu não coloco não, viu, doutora? Mas tem alguns locais que eu evito. Por exemplo, eu já constatei na prática, nessa época do ano, se você vai num teatrinho de criança,
num shopping, brinquedoteca fechada, olha, na semana seguinte parece que é certeiro, né? Claro que não dá para saber se foi exatamente naquele local, né, que, enfim, pegou alguma coisa, e ainda mais criança que vai para a escola, não tem como fugir muito disso, mas eu fiquei com alguns traumas, assim, de alguns locais, principalmente nessa época do ano. Locais fechados facilitam a proliferação dessas doenças, né, doutora? Com certeza, você está certíssimo. Principalmente a gente deve evitar esses locais mesmo, e principalmente local que você vê que não tem como ter aerar de uma forma sem ser ar-condicionado, sabe? De uma forma natural. Até em casa eu ensino os pacientes, tudo bem que daqui a pouco às vezes começa a ficar mais frio à noite e tudo, mas sempre que possível procurar abrir a janela para poder entrar o vento, limpar aquele ambiente, né? Se você puder fugir desses locais, é melhor mesmo praticar coisas ao ar livre, né? Brasília é bom que tem muito parque, tem muito local ao ar livre para a gente ir com as crianças. Então, dê preferência a esse tipo de passeio no final de semana, já que a gente não tem como, muitas vezes, evitar a escola, né? A escola não tem jeito, né? Hoje mesmo, vou até contar, Milena Lopes está lá enfrentando a primeira virosezinha da filhinha dela. Olha, já? E aí ela estava conversando comigo e eu falei assim, olha, Milena, depois que entrar na escola piora, tá? Mas não tem jeito, como disse a doutora, tem que treinar o sistema imunológico, e ele treina assim mesmo, é inevitável passar por isso. O treino pode ser feito com doenças mais leves, como disse a doutora, mas eu acho que todo mundo sentiu um pouco disso. Depois do período de isolamento da pandemia, eu mesmo peguei um monte de doencinha depois que a gente voltou a andar e parar de usar máscara. É inevitável, né, pegar esse tipo de coisa, e nessa época do ano, então, está todo mundo no mesmo barco. A gente agradece aqui a participação da doutora Tatiana Matos, da Otorrino DF. Doutora, muito obrigado pela participação, um ótimo dia e até a próxima. Eu que agradeço, bom dia para vocês também.